Oi, meu nome é Juliana, sou artista ceramista e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer uma caneca. Eu vou usar aqui uma argila branca. A argila antes de ir pro forno, ela sempre fica numa cor totalmente diferente do que é o resultado final. Essa argila branca, por exemplo, antes das queimas, né, ela tá nesse tom cinza. E aí só depois que a gente fizer as 2 queimas que a gente vai ver realmente a cor que ela tem. Bom, aí eu já tô separando, né, a argila e pesando. Como eu vou fazer várias canecas de uma vez só, eu já peso uma quantidade maior para ver mais ou menos quanto tem cada bloco desse. E depois eu vou dividindo em porções menores que vão ser o tamanho das canecas. A gente vai sovar essa massa. A gente precisa sovar para tirar qualquer bolinha de ar, para distribuir bem a umidade também em toda essa quantidade de argila que eu tô usando, para não ficar com partes mais úmidas, outras partes mais secas, mais duras. Essa é a parte geralmente que a maioria das pessoas que desistem da cerâmica ou enfim, não gostam dessa parte, porque ela demanda bastante esforço, né, físico, e é um processo repetitivo que acaba sendo chatinho. Aí eu começo a separar pela quantidade que eu quero usar para cada caneca. Eu arranco um pedacinho, peso, vejo quanto tá pesando. Se é do tamanho que eu quero, eu já faço o formato. Para fazer as canecas eu faço uma bolinha, porque me ajuda na hora de modelar. Porque aí na hora de fazer o paint pot, que é a técnica que eu uso para modelar, fica bem mais fácil. Eu já separo todas as bolinhas, como eu disse, eu repito esse processo com a quantidade que eu vou fazer de caneca naquele dia. Ou enfim, às vezes não dá pra fazer tudo num dia e eu coloco dentro de um saquinho pra ela não perder umidade. E aí eu começo a fazer o processo de modelagem das canecas. Eu uso a técnica paint pot, como eu falei, que nada mais é do que belisco, em português, beliscão. E esse tipo de modelagem a gente vai beliscando literalmente a argila até ela ficar do formato e do tamanho que a gente quer. E é assim que eu começo, eu faço um furo no meio e venho beliscando da base até o topo desse furo, né, que eu fiz, até ficar mais ou menos nesse formato. Depende da quantidade de argila que você usa, né, às vezes vai ficar uma caneca maior se você usar uma quantidade maior e uma menor, obviamente, se você usa menos argila. Depois que eu atingir ali o tamanho mais ou menos que eu quero, eu já venho dando um acabamento para eu conseguir já enxergar minha peça bonitinha. Tem gente que faz o acabamento mesmo só no final, depois de modelada inteira. Eu gosto de já meio que dando um acabamento, porque senão eu acho que não vai dar certo. E aí eu fico com medo de perder a peça, então eu prefiro já dar o acabamento para eu já enxergar alguma coisa que eu tava imaginando ali. E pra quem tá assistindo até aqui, eu queria saber de vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu sei que algumas pessoas que estão vindo aqui assistir o vídeo me seguem nas outras redes sociais, me acompanham. Mas eu queria saber também das pessoas novas que caem aqui de paraquedas ou que, enfim, se interessam pela cerâmica e estão querendo saber mais. Então eu preciso da ajuda de todos vocês para saber mais ou menos que tipo de conteúdo que eu vou postar por aqui. Deixa um comentário, uma curtida, já se inscreve no canal para eu ter uma noção mais ou menos do que postar. Voltando aqui para nossa caneca, depois que eu modelo ela certinha, eu deixo ela descansando com um plástico por cima para ela começar o processo de secagem. E aí, quando ela começa a atingir um ponto que a gente chama ponto de couro, aí eu volto a trabalhar nela. Arrumo tudo que tiver que arrumar, o pezinho, a parte de baixo, né, pra não ficar tão reta. Eu gosto dela mais redondinha, tenho feito ela mais redondinha. Já vejo de colocar a alça, porque se a gente coloca também a alça com ela muito mole, ela pende pro lado da alça, né, a alça começa a pesar. E aí a caneca vai ficar mais torta mesmo. Bom, como vocês estão percebendo, são vários detalhezinhos que fazem toda a diferença no final, pra sua caneca ficar do jeito que você quer. Se você não liga dela ficar tão torta, você pode fazer com ela num ponto que ela ainda tá mais mole, né, que ela não atinge o ponto de couro. Mas eu também acho bem mais fácil você colocar a alça e outros detalhes com ela no ponto de couro, porque aí fica mais fácil de você trabalhar com a caneca. Ela não fica caindo na sua mão, ela não fica dobrando. Aí eu já vou começar a adicionar os detalhes da minha caneca. Para grudar outras
partezinhas de argila na sua peça principal, você precisa arranhar muito bem as duas partes, tanto a pecinha que você vai colocar, né, o detalhe que você vai colocar, quanto a caneca. Porque a gente precisa aumentar a superfície ali de contato, a aderência de uma na outra. E aí a gente precisa de alguma coisa para fazer de cola, para servir como cola. Tem pessoas que usam barbotina, que nada mais é do que uma mistura de um pouquinho de argila com água, e aí ela vira uma pastinha que, juntando ali nessas ranhuras, vira uma colinha. Ou tem gente que usa também um pouquinho de água. No meu caso, eu uso um pouquinho de água. Eu arranho bem as duas partes e pingo como se fossem gotículas, mini gotículas de água, tanto na peça quanto no que eu vou grudar na peça. Geralmente, eu às vezes espero alguns segundos pra água dar uma secada, pra peça sugar um pouco dessa água e ela ficar como se fosse uma barbotina mesmo. E aí ser mais fácil de eu grudar a peça. Depois que você gruda, você vem arrumando, né, o detalhe da alça pra ela ficar bonitinha, grudadinha, certinha. Esse processo também é bom para evitar rachadura. A rachadura não vem só de como você cola a alça na sua peça, mas também do quão devagar você deixa ela secar até ela atingir o ponto de osso. Depois do ponto de couro, vem o ponto de osso, que é o ponto que essas canecas estão nesse momento do vídeo. E aí essas peças vão passar por duas queimas, a queima de biscoito e a queima de esmalte, que é essa que eu tô mostrando aí pra vocês. Depois dessa segunda queima, a peça já tá prontinha para ser usada. Para quem quiser ver todas as canecas que eu tenho disponíveis ou outros tipos de peça, porque eu também faço outros tipos de peça, é só vocês entrarem no site da loja, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar as outras redes sociais para vocês que quiserem me acompanhar. E é isso, gente. Não esqueçam de curtir, deixar um comentário sobre o que vocês gostam de ver, o que vocês mais querem ver na parte dos processos cerâmicos, que eu vou tentar sempre aqui postar o que vocês mais gostariam de saber, de conhecer, de aprender, enfim. É isso. Um beijo e até a próxima.